Terça-feira, 23 de maio. Bruno fica apreensivo com as respostas de Marcos. Marcos brinca com o juiz. Geraldino é chamado para o interrogatório. O próximo a ser chamado é o detetive Clóvis. Ele diz toda a verdade sobre Ralph e Leia. Liliano vai à mansão para saber sobre o julgamento. Jeremias explica para Giacomo o ódio entre os Bedinazzi e os Benzengas. O advogado de defesa interroga Clóvis. Liliana se desespera com a demora das notícias e decide ir embora. Bruno explica para Lia os procedimentos do julgamento. O julgamento recomeça. Quarta-feira, 24 de maio. Marita é chamada para o interrogatório e diz que Ralph era seu marido. Marita nega ter certeza que Ralph está morto. Suzane é a próxima a ser interrogada. Jeremias diz a Judite que quer levá-la para a casa do seu pai. Suzane conta o que houve na iate. Suzane afirma que Ralph parecia morto, quando os capangas de seu marido o largaram na praia. Bruno fica esperançoso após o depoimento de Suzane. Quinta-feira, 25 de maio. Clóvis e Marita discutem. Dimas e Júlia se preocupam com Bruno e Lia. Leia é chamada para depor. O advogado de Marcos pede para o juiz liberar Leia, mas o promotor reclama e o juiz deixa o promotor interrogá-la. Leia diz não saber se Ralph está realmente morto. Marcos se desespera quando o promotor pergunta se ele sabia do romance de Leia e Ralph. Luana vê Dimas e Júlia dormindo juntos no sofá. Sexta-feira, 26 de maio. O advogado de Marcos diz a Bruno que vai ser difícil reverter a situação após o descontrole de Marcos. Luana liga para Zé do Araguaia para dar as notícias. Liliana chega na mansão. O promotor faz um discurso para o júri incriminando Marcos. Jeremias descobre que o dono da fazenda, que era de seu pai, não quer vender a fazenda. Começa o discurso do advogado de defesa. Ele tenta colocar dúvida de que Ralph esteja vivo. O advogado pede ao jurado que só acuse por ocultação de cadáver, com a pena de 1 a 3 anos. Bruno, Leia e Lia se desesperam. O juiz retorna ao plenário para dar a sentença de Marcos. Marcos é inocentado da acusação de homicídio. O júri acusa Marcos por ocultação de cadáver. Por ser réu primário, Marcos só irá cumprir as medidas preventivas. Marcos comemora e abraça sua mãe. O Rei do Gado. Resumo da semana, do dia 22 a 26 de maio de 2023. Segunda-feira, 22 de maio. Zé do Araguaia mostra sua marca para Donana. Delegado de Minas vai à casa de Jeremias e devolve sua espingarda. Dr. Aldir diz que sabe que Jeremias matou Fausto. Regina apresenta os líderes do acampamento que ficaram na fazenda. O fazendeiro conta sua história. A professora conta para Jacira que a invasão deu certo. Os capangas do fazendeiro tramam contra os sem terras. Terça-feira, 23 de maio. Bruno fica apreensivo com as respostas de Marcos. Marcos brinca com o juiz. Geraldino é chamado para o interrogatório. O próximo a ser chamado é o detetive Clóvis. Ele diz toda a verdade sobre Ralph e Leia. Liliano vai à mansão para saber sobre o julgamento. Jeremias explica para Giacomo o ódio entre os Bedinazzi e os Benzengas. O advogado de defesa interroga Clóvis. Liliana se desespera com a demora das notícias e decide ir embora. Bruno explica para Lia os procedimentos do julgamento. O julgamento recomeça. Quarta-feira, 24 de maio. Marita é chamada para o interrogatório e diz que Ralph era seu marido. Marita nega ter certeza que Ralph está morto. Suzane é a próxima a ser interrogada. Jeremias diz a Judite que quer levá-la para a casa do seu pai. Suzane conta o que houve na iate. Suzane afirma que Ralph parecia morto, quando os capangas de seu marido o largaram na praia. Bruno fica esperançoso após o depoimento de Suzane. Quinta-feira, 25 de maio. Clóvis e Marita discutem. Dimas e Júlia se preocupam com Bruno e Lia.
Leia é chamada para depor. O advogado de Marcos pede para o juiz liberar Leia, mas o promotor reclama e o juiz deixa o promotor interrogá-la. Leia diz não saber se Ralph está realmente morto. Marcos se desespera quando o promotor pergunta se ele sabia do romance de Leia e Ralph. Luana vê Dimas e Júlia dormindo juntos no sofá. Sexta-feira, 26 de maio. O advogado de Marcos diz a Bruno que vai ser difícil reverter a situação após o descontrole de Marcos. Luana liga para Zé do Araguaia para dar as notícias. Liliana chega na mansão. O promotor faz um discurso para o júri incriminando Marcos. Jeremias descobre que o dono da fazenda, que era de seu pai, não quer vender a fazenda. Começa o discurso do advogado de defesa. Ele tenta colocar dúvida de que Ralph esteja vivo. O advogado pede ao jurado que só acuse por ocultação de cadáver, com a pena de 1 a 3 anos. Bruno, Leia e Elias se desesperam. O juiz retorna ao plenário para dar a sentença de Marcos. Marcos é inocentado da acusação de homicídio. O júri acusa Marcos por ocultação de cadáver. Por ser réu primário, Marcos só irá cumprir as medidas preventivas. Marcos comemora e abraça sua mãe.